Ao vivo. Ok. Então, agora eu coloquei a máscara, agora eu vou tirar. Bem, a graça e a paz, meus irmãos. Boa noite. Os irmãos que estão aqui no templo, a graça e paz. Como é bom estar com os irmãos, compartilhando o Evangelho. Os irmãos que nos ouvem pelas nossas redes e mídias sociais, sejam bem-vindos. Desculpe um pouquinho pelo atraso, houve um imprevisto aqui, mas nós resolvemos pela graça de Deus. Não é? Bem, irmãos, nós estamos mais um domingo glorificando o nome do Senhor Jesus. Você que está aí na sua casa, no seu sofá, na sua sala, onde você estiver, compartilhe aí e nós vamos iniciar o nosso culto e cantar louvores. Daqui a pouco vamos ouvir uma palavra gloriosa em nome de Jesus. Sejam bem-vindos à Igreja Batista Reformada Vida Abundante. Vamos abrir nossas Bíblias. Nós que estamos aqui e os irmãos que estão lá em casa também, pode acompanhar. Salmos, capítulo 84. E aqui o salmista Davi nos apresenta uma canção, belíssima de uma canção. E eu quero compartilhar alguns versículos com vocês. Dessa primeira... Salmos, capítulo 84. Que calor, meu povo, meu Deus. Deus tem misericórdia de nós, o calor está grande, né? Mas até aqui o Senhor nos ajudou e nós estamos aqui firmes para glorificar o nome santo do Senhor. Amém? Todos acharam? Vamos fazer a leitura. Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma nela até desfalecer pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa. Louvem-te sem cessar. Até aqui. Irmãos, não tem preço estar na casa do Senhor cantando, louvando e exaltando. Eu não tenho dúvida de que alguns de nós que estamos aqui presencial estão um pouco cansados da semana, que foi bem corrido. Mas o que nos torna saudáveis espiritualmente é justamente isso. É fazer esse sacrifício, é fazer justamente a vontade do Senhor no cultuar. Então vamos cantar louvores hoje, nesta noite, em nome de Jesus. Convido os irmãos que estão aqui a ficarem de pé, e aos que estão lá nos ouvindo, também pela internet, que baixe a sua cabeça. Vamos fazer uma oração introdutória para a glória do Senhor. Oremos, igreja. Senhor, nós oramos a Ti nesta noite. Pai, porque Tu és um Deus vivo, um Deus soberano sobre todas as coisas. Pai, recebe o nosso culto racional, vivo, santo e agradável. Senhor, a nossa mente é cativa a Ti hoje neste culto, Senhor. O nosso corpo, como o salmista diz, nosso corpo já queremos Te louvar, queremos aplaudir, queremos cantar alegremente, queremos Te adorar, canções de adoração, de gratidão, Senhor. Ó Deus, apresentamos a Ti o nosso culto dominical, Senhor. Que a Tua graça seja bem-vinda neste lugar. Senhor, que a Sua glória possa resplandecer em cada um de nós. A fim de que não a igreja, mas Tu mesmo, seja glorificado nas canções, nos testemunhos, nas orações, na palavra, Senhor. O culto é para Ti, Senhor. O culto não pertence a mim ou a qualquer um de nós. Mas o culto é direcionado a Ti, que é digno de honra, de glória, de todo louvor. Essa é a nossa oração, Senhor. Nós iremos cantar, porque Tu és santo e Tu és santo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos cantar em nome de Jesus, para glorificar o nome do Senhor. Hoje o irmão Alisson está conosco aqui hoje, vai cantar em nome de Jesus. Queridos, graça e paz, amém? Amém. Deixa eu entrar aqui no quadro aqui da transmissão. Nós queremos, como o pastor Zé introduziu o culto, saudar todos que estão aqui acompanhando pela internet, com a graça e a paz de Cristo. Nós estamos aqui, embora que o pessoal que vem aqui à frente retire a máscara, mas estamos obedecendo aqui os protocolos do Ministério da Saúde, o distanciamento das cadeiras, o uso do álcool em gel.
as máscaras, e nós estamos aqui firmes para cultuar, celebrar ao Senhor. Que salmo lindo, né? O salmista aqui observando a importância de estar nos átrios da casa do Senhor. Eu não vi aqui, no rodapé, não observei, mas se era alguém da casa de Levi, né, por observar ali o tabernáculo, mas a importância de congregar, nada substitui isso aqui. Ainda que o culto online, que os amigos que estão acompanhando aqui possam ouvir a mensagem, possam participar do louvor, mas a presença física aqui no culto com os irmãos é indispensável, nada substitui isso aqui. Nós iremos então iniciar o momento do louvor. Aos irmãos que podem acompanhar aqui essa canção, a primeira canção, Reina em Mim, com as palmas nós iremos celebrar ao Senhor, amém? Vamos com as palmas ao Senhor. Sobre toda a terra, sobre toda a terra, tu és o Rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Agora nós vamos declarar sobre o meu pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. E aí a gente lembra o texto de Romanos, né? Quando Paulo ele introduz a carta de Romanos e ele se dirige com a palavra Senhor, né? Naquele momento ali histórico, irmãos, desafiando o contexto em que ele vivia, porque Senhor é César, e Paulo escreve, assinando ali na sua carta a palavra Senhor com a letra maiúscula, né? Fazendo referência ao senhorio de Cristo. Que momento marcante na primeira carta do apóstolo Paulo. E esse cântico aqui tem tudo a ver com isso, o senhorio de Cristo, né? As pessoas falam, eu tenho fé, mas a palavra fé no grego, a palavra crer no grego, ela tem uma ligação muito séria com obedecer, com seguir. É algo muito profundo, irmãos. E nós estamos felizes nessa noite por estarmos reunidos na presença do nosso Deus, a presença do Senhor, e podemos declarar na próxima canção que Ele é a razão de estarmos aqui, a graça dEle que nos alcançou, que nos permite mais uma vez estar reunidos aqui, quebrantou o nosso coração, amém? Amém. Vamos celebrar, vamos cantar essa canção, Senhor. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou.
participar. Sua obra vou cantar. Vamos dizer assim, meu Salvador. Meu Salvador. Na cruz mostrou amor pro Pai. O amor do Pai. O justo Deus. Pela cruz. Pela cruz me chamou gentilmente. Ele me atraiu. Sem palavras me aproximo, quebrantado pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia! Vamos cantar que Ele nos deu e merecida vida. Merecida vida. De graça. De graça recebi. Por sua cruz. E da morte. Da morte me livrou. Trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é seu aleluia, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Mais uma vez, impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Eu vi uma frase nas redes sociais que dizia assim, ó: a gente sempre, desde quando adolescente, falava pelas esquinas pedindo alguém para morrer por amor pela gente, pastor. E Jesus morreu por amor por nós. Aleluia! Que amor, Glória a Deus. que amor. Nós mortos aprendemos aqui que o morto, ele não tem reação nenhuma, não tem vontade nenhuma, não tem livre-arbítrio nenhum, arbítrio. E assim ele nos levantou. Que amor, irmãos. Glória a Deus. Impressionante esse amor. Nós vamos cantar nessa noite mais um cântico que exalta o nome dele, exalta as suas obras, Glória a Jesus. exalta quem ele é. Aleluia, Senhor. Grande é o Senhor e nos dignos de louvor. Ele é grande.
a cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a Senhor, em que nós temos a vitória. Ele nos ajuda. E nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Vamos cantar que Ele é grande e nos ajuda contra os inimigos. Aleluia. O grande é o Senhor, a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Oh, Jesus, nós te louvamos, Pai. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda. Vamos declarar mais uma vez. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Nós te louvamos, Pai. A ti a adoração, louvor. Aleluia, Senhor. Damos graças. A honra e a glória é sua, Senhor. Nós temos Essa é a aprendido, nossa irmãos, oração. que sobre os princípios, né, da reforma protestante. Deus maravilhoso. Obrigado. Somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a glória a Deus. E quando nós nos voltamos para a Bíblia, nós vemos isso nos Salmos. Não resta nada para nós, irmãos, nada. Eu estive num evento ontem a trabalho e percebendo uma movimentação, o pessoal botando os adereços numa instituição, né, de forma a animar o culto, a animar o público, mas na hora que tirar tudo isso, irmãos, né, o pastor Zé já pregou sobre isso aqui. O homem pode inventar o que for num culto para segurar o povo, para encher a igreja, mas na hora que tirar o show, o povo vai embora.
se não houver a palavra, se o evangelho não for o suficiente, se o pão de Cristo não for o suficiente para nós, se for colocado outra coisa, quando for retirado, irmãos, haverá fome. Vai com o coração vazio para casa. Nós vemos isso nos salmos, né? Os salmistas exaltando a Cristo, exaltando a Deus, o seu nome, as suas obras, quem Ele é, o que Ele faz. Do primeiro salmo ao último salmo. Gostaria então de passar a palavra ao pastor Zé, encerrando esse momento. Glória a Deus. Como é bom, irmãos, ter essa oportunidade. Eu costumo dizer que esse privilégio de cantar e glorificar o nome do Senhor é para poucos. É para aqueles que compreendem quem é Deus, né? Ou a quem nós estamos direcionando nossa adoração, nosso louvor, o nosso cântico. Mas estamos aqui para glorificá-lo e exaltá-lo. Hoje é o último domingo do mês, é isso? É o último domingo, né? Exato. Último domingo do mês, daqui a pouco inicia um novo mês e estamos aqui firmes em Cristo Jesus. Pois bem, dando continuidade ao nosso culto, eu quero neste momento fazer aquele momento do ofertório, aquelas pessoas que em gratidão a Deus ofertam, dizimam, como de forma coerente, de forma prática, de forma bíblica. Eu quero colher as ofertas, mas eu ainda quero dizer aos irmãos que eu estou grato ao meu Deus porque nós temos orado para que Deus possa ter misericórdia de nós e nos dar chance, né, e oportunidade de construirmos. Nós estamos aqui nesse local adaptado, em uma casa, graças a Deus por isso, mesmo porque nós cremos que nós somos a igreja de Cristo, né? Nós formamos o corpo de Cristo, mas precisamos de um lugar para cultuar, de uma forma mais ordenada, não é? E eu tenho certeza, nós iniciamos um projeto e um planejamento de construção. Eu acredito que a partir do lá para o dia 10, 12 de outubro, 13 de outubro, vamos lançar oficialmente a nossa construção, não é? Com um vídeo institucional, falando um pouquinho da vida da igreja, da história da igreja, não é? Desde o nosso início, lá em 2009 até hoje, alguns irmãos, poucos irmãos, não todos, porque senão o vídeo fica muito grande, mas alguns irmãos, né? Alguns irmãos que vão representar a igreja, uns mais novos, outros que são mais velhos na igreja, os pastores, um ou outro da diretoria que vai trazer para vocês esse vídeo. E nós vamos apresentá-lo a vocês, não é? Nós queremos também, ainda no mês de outubro, fazer um culto de gratidão da pedra fundamental lá no lote da igreja, não é? Nós não vamos fazer nada de ritual, né? Não vamos colocar nenhuma pedra lá, enterrar a pedra, um óleo, alguma coisa do tipo. Nós vamos simplesmente cultuar a Deus e agradecer em ação de graças ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele é e tem tido misericórdia de nós. E nós vamos fazer um culto lá no lote da igreja, vazio, né? Um culto breve de 30 minutos, né? O máximo, com 2 canções, uma palavrinha minha, do pastor Zé, e as orações em gratidão ao terreno que o Senhor nos deu. Amém, queridos? Então você que está aqui no templo, pode se levantar e ofertar. E você que está nos ouvindo aí, que acompanha nossos canais, nossas redes sociais, quiserem também ofertar, entregar suas contribuições, podem nos procurar aí no Facebook, no Instagram e nos contatos que tem aí na rede. Tá bom? Enquanto cantamos essa canção, você oferta ao Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pra te adorar, aleluia.
orando, Pai. Faça o que está em Meu coração, e que a cada dia queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Aleluia. Senhor, nós somos gratos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem entregado em nossas mãos, fruto do nosso trabalho, do nosso desempenho, do nosso esforço. Eu digo no âmbito financeiro, Senhor. Mas o que seria de nós se não fosse a Tua presença e a Sua soberania, a Sua autorização, a Sua vontade, o Seu querer? Ó Deus, aqueles que ofertam, dizimam, entregam com alegria, com amor, Senhor. Alcance as promessas do Senhor. Oramos também por aqueles que porventura não tenham tido condições de ofertar por algum motivo, Senhor. Ó Deus, abençoe que essas pessoas possam ter para si, para os seus familiares, e também possa repartir para com os seus irmãos, os domésticos da fé, até outras pessoas que necessitam. Senhor, nós queremos ser e continuar sendo uma igreja que prega o Evangelho, mas também vive este Evangelho. A nossa gratidão é saber, Senhor, que tudo que está acontecendo até hoje, ainda vai acontecer, está no domínio de todas as coisas. Ó Deus, nos conduz conforme a Tua vontade, Senhor. Por isso nós te agradecemos pelo pão de cada dia, pelo alimento, pelas providências. Ó Jesus, nós oramos por aqueles também que têm sido desprovidos de alimentos, que nós possamos continuar tendo a igreja para ofertar, para abençoar essas pessoas. Ó Deus, que aqueles que nos ouvem sejam alcançados pelo poder do Teu Evangelho, Pai. A nossa oração é que o Senhor tenha misericórdia a quem Tu quer ter misericórdia, Senhor. Nós te pedimos isso, Senhor, e em Teu nome te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Vamos então, neste momento, partir para a parte final do culto, não é? Que é a mensagem, que é a parte onde a gente consegue compreender qual é a boa, perfeita vontade de Deus a nós. O pastor Zé começa hoje uma série de mensagens, uma mensagem falando sobre as doutrinas da Trindade, que é um tema riquíssimo, extraordinário. Quero que os irmãos anotem, vocês estão aqui hoje no templo, os irmãos estão aí em casa, aproveite para anotar aí, né? Porque tem muitas referências bíblicas, o conteúdo é rico, não é? E nós vamos provavelmente falar sobre esse tema, ele vai falar sobre esse tema uns 2 ou 3 domingos aí, não é? Alguns domingos sobre esse tema, as doutrinas da Trindade. Quem é a Trindade? Não é? De que forma a Bíblia nos apresenta essas 3 pessoas distintas do governo supremo divino, não é? Então fique atento em nome de Jesus. Eu quero já avisar os irmãos que a partir desse culto eu entro de férias, não é? Mas retorno aqui 15 dias, 2 cultos depois. Mas aonde eu estiver com a minha família, estarei cultuando com os irmãos. Até peço ao pastor Zé aqui no finalzinho, faça uma oração por mim, pela minha família. Nós estaremos viajando na sexta-feira. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Vamos então convidar o reverendo para nos apresentar esta palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Estou muito contente porque hoje tem bastante gente aqui no culto, né? Claro, dentro das capacidades que podemos atender, né? Mas todo mundo de máscara, não é? Muito bom, graças a Deus. Vamos lá. Vamos ouvir a voz do Senhor. Contigo, reverendo. Bora. Achar aí. Graças a paz, queridos. Amém. Essa nossa nova característica, mascarada é estranho, né? Graças a paz, hoje nós estaremos dando início a estaremos falando sobre um tema um tanto quanto interessante, né? Deveras importante para nós como cristãos. Nós precisamos nos aprofundar para entendermos o porquê de algumas questões, né? Antes de mais nada, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 13, verso de número 14.
dependendo da versão da sua Bíblia, você vai ver que só vai até o 13, né? Não é que eu anotei errado, não. É que, dependendo de como ela foi transcrita, uns vão até o verso 13, outros até o verso 14, porém o conteúdo é o mesmo, tá? Foi só na separação dos versículos, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Acabou? Não acabou o culto já? Amém. Vamos, assentado como você está, querido, curve sua cabeça. Amém. E vamos orar mais uma vez. Deus, nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio que temos de, ó Deus, podermos voltar a nos reunirmos em Teu nome. Meu Deus, obrigado, porque podemos novamente sentir o calor humano, ó Pai, embora ainda estejamos cheios de precauções e de cuidados de acordo com aquilo que nos foi repassado, meu Pai. E ainda assim nós te glorificamos, ainda assim nós te louvamos, te bendizemos, porque entendemos que nada foge ao controle das tuas mãos. Deus, muito obrigado por poder rever os meus irmãos, ó Deus, por podermos nos reunir novamente e glorificarmos o teu nome, Senhor, e juntos aprendermos de ti. Meu Pai, nesta noite, permita, ó Deus, que as escamas que cegam os nossos olhos caiam por terra em nome do teu Filho Jesus, e que a verdade das Escrituras possam nos vencer, para que, vencidos pela tua palavra, sigamos escravos de Senhor. É o que te peço em nome de Jesus. Amém? Nós vamos falar sobre a Trindade. Qualquer pessoa como cristão, né, não precisa nem ser assim, ou cristão, né? Mas qualquer pessoa como cristã, ela já ouviu falar da Santíssima Trindade. Não é? Quem são a Santíssima Trindade? Todos vão saber. Acho que as crianças já sabem já. É quase que já faz parte de nós. Na verdade, a criação nossa foi assim, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então isso para nós já veio tão maçante, digamos assim, tantas vezes repetido, que para nós se tornou algo comum. Só que muitas das vezes, quando nós vamos procurar essa expressão, a Santíssima Trindade na Bíblia, nós não vamos encontrar. Por quê, pastor? É versão que ela foi transcrita? Não. É porque, na verdade, não existe essa expressão na Bíblia. Essa expressão da Santíssima Trindade, ela é de caráter teológico, né? Foi conferida a Deus pelo teólogo Tertuliano no final do século II. Até então ninguém tinha falado da Santíssima Trindade. Mas se conhecia aquilo que nós temos hoje nas Escrituras, não é? Do Novo Testamento, que faz referência à mesma. Nós vamos... se eu estiver falando muito rápido, vocês podem me falar. Fala, calma, que a gente vai... Eu até comentei com o pastor Osés, quando eu falei do tema, o tema que nós estamos falando, estou falando com base no livro de um teólogo chamado John Owen, que o nome do livro é A Doutrina da Trindade Provada pela Bíblia, tá? Aí assim eu falei, pastor, tentei fazer um resumão aqui de tudo aqui para a gente tentar falar hoje, mas já como nós temos mais uma folguinha de um domingo no outro, eu vou tentar não ser tão corrido como eu fui na hora de transpor para o papel aqui aquilo que nós gostaríamos de falar. E se ainda assim eu estiver falando muito rápido, os irmãos falam, opa, né? Então vamos lá. Tem alguns aspectos teológicos da doutrina da Trindade, não é? Antes disso, eu queria comentar a respeito de um lance interessante. Nós não encontramos a palavra Trindade, né, ou Santíssima Trindade na Bíblia, mas nós vamos perceber no discorrer da mensagem que ela existe. Mas nós também não encontramos uma palavra bastante conhecida no meio dos cristãos na Bíblia, que é qual? O livre-arbítrio. Então se não tem Trindade e não tem livre-arbítrio, e a Trindade existe, então o livre-arbítrio existe?
Vamos lá. A Bíblia diz que o mundo jaz no... Olha que legal. Antigamente a gente não podia falar isso, não tinha ninguém para responder. A gente estava falando só com nossos telespectadores. Então vamos lá. Se o mundo jaz no maligno, nós estamos influenciados pelo mal. Paulo diz que o bem que ele queria fazer, ele não fazia, mas o mal que ele não queria fazer, ele fazia. Isso por conta de quê? Por conta do pecado que habitava quem? No vizinho? Não, habitava nele. Isso nós pregamos domingo retrasado. Então ainda está fresco na memória. Então, se o pecado está dentro de nós, nós estamos influenciados pelo mal, há possibilidade do nosso arbítrio ser livre? Não. Porém, nós precisamos entender que, embora o nosso arbítrio não seja completamente livre, ele seja influenciado, né, tão pelo mal, assim como a Bíblia mostra, lá em Gênesis, se não me falha a memória, é Gênesis, embora possa estar falhando mesmo. Após Deus destruir o povo com o dilúvio, ele fala o seguinte: poxa, eu não vou mais destruir o homem, porque o intento do seu coração é mau desde a sua meninice. Ou seja, Deus sabe que nós somos maus. Então, ele precisou enviar Jesus para nos salvar, porque nós éramos maus, o nosso instinto era ruim desde pequeno. Então, a possibilidade do nosso arbítrio ser livre ela é nula. Porém, nós precisamos entender que nós temos liberdade de ação. Não é? É o que alguns teólogos chamam de livre agência. Ou seja, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, tá? Só para esclarecimento, para os irmãos não saírem daqui confusos com relação a isso. Porque nós somos bombardeados constantemente a respeito disso. Aí o nosso livre-arbítrio? Não, nós temos liberdade sim, de agir, de fazer, de tomarmos nossas escolhas. Tanto é que a palavra de Deus lá em Mateus diz que nós vamos precisar, que nós teremos que prestar conta até das palavras torpes que nós falamos. Então seria injusto, né, da parte de Deus se ele viesse cobrar de nós algo que nós não somos responsáveis por aquilo. Só para que nós entendamos, nós somos responsáveis pelas nossas ações. Tá bom? Embora o nosso arbítrio não seja livre de influências malignas, digamos assim, a responsabilidade é nossa. Lembra da oração do Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas assim porque eu quero. Não. É assim, assim como nós perdoamos. E perdoar a gente entende que não é fácil, não é? Mas nós precisamos, é uma decisão nossa, então nós precisamos. A gente entende, né? E a gente sabe que as decisões boas que nós tomamos, elas são influenciadas pelo Espírito Santo, pessoa da qual nós iremos falar nessa noite. Não é? Mas só a título de esclarecimento para que a gente consiga entender, tá bom? Ó, falar sobre voltando agora para o nosso assunto aqui da noite, tá? O texto que nós lemos diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. A graça de quem? Jesus Cristo. O amor de Deus. E a comunhão do Espírito Santo. Então nós vemos na própria palavra, embora não, nas escrituras, embora não tenha a palavra trindade, nós vemos uma ação conjunta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Tem alguns aspectos teológicos da doutrina da Trindade. Falar sobre a base teológica da doutrina da Trindade significa estabelecer conceitos que nos ajudem a entender melhor essa doutrina. É claro que jamais podemos nos esquecer que estamos lidando com algo que ultrapassa em muito o nosso entendimento. Calvino, ele fala um negócio interessante. As palavras de Calvino sobre a Trindade são muito instrutivas neste sentido e servem de advertência contra especulações. Eu vou ler para vocês o que Calvino falou nas Institutas, né? Na Institutas de número 1, não é? Ele falou o seguinte: entendamos que, se nos secretos mistérios das Escrituras nos convém ser sóbrios e modestos, certamente esse que tratamos no presente não requer menor modéstia e sobriedade, mas é preciso estar de sobreaviso para que nem o nosso entendimento,
nem a nossa língua vá além do que a palavra de Deus nos tem demonstrado. Porque como poderá o entendimento humano compreender com a sua débil capacidade a imensa essência de Deus, quando nem sequer consegue determinar com certeza qual é o corpo do sol, mesmo que todos os dias o vê com seus olhos? Assim mesmo, como poderá penetrar por si só a essência de Deus, uma vez que não conhece nem a sua própria essência? Portanto, deixemos a Deus o poder de conhecer-se. Amém? Então, Calvino ele fala que nós precisamos estudar com cuidado, ainda mais quando vamos falar de algo que nós não conseguimos com facilidade compreender. Uma vez que nós que não conhecemos nem a nós mesmos, como é que nós vamos, sem humildade nenhuma, dizer que conhecemos de um Deus soberano e todo-poderoso? Não é? Mas, vamos lá. O Senhor nos dê graça. Amém? Podemos definir a doutrina da Trindade dizendo que há somente um Deus em essência, mas que esse Deus subsiste em 3 pessoas distintas. Por aqui tudo bem, né? Até aqui está tudo normal. Não falamos quase nada de diferente que nós já conheçamos, certo? Não há analogia ou ilustração que possa nos ajudar a entender como isso é possível. No passado, os pais da igreja, eles acostumavam a usar analogias, pastor Zé, para ajudar a entender a unidade dentro da Trindade. Eles falavam, por exemplo, da união da luz, o calor e o esplendor em uma só substância, que é o sol. Não é? Também falavam da raiz, o tronco e as folhas de uma só árvore, né? De uma só planta, né? Ou mesmo do intelecto, a vontade e os sentimentos da alma humana. O fato é que todas essas ilustrações conseguem acrescentar muito pouco e às vezes só conseguem até distorcer um pouquinho da verdade, da doutrina da Trindade. Mais recente, né? Tem aquela questão do triângulo, que é uma peça e tem 3 lados iguais. Esse fica um pouquinho mais perto. Por quê? Porque dentro da Trindade existe absoluta igualdade de essência. Logo, não existe qualquer grau de subordinação, nem mesmo de honra. Vamos lá. Dentro da Trindade, embora às vezes nós falemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, isso não quer dizer necessariamente que o Pai seja maior que o Filho, ou que o Filho seja maior do que o Espírito, porque os 3 são um. Então, tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito Santo, eles igualam-se em poder e em soberania, porque os 3 são um. Amém? Amém. Então vamos lá. O Pai não é maior em essência do que o Filho, e nem o Filho maior do que o Espírito Santo. O Pai não deve ser mais adorado que o Espírito, ou o Espírito mais do que o Filho. Entretanto, há características próprias em cada uma das pessoas da Trindade. Não é? Nós vemos o agir de Deus de uma maneira, como se separasse Deus do Filho e do Espírito. Não é? A gente tem mais facilidade de compreender ou de separar, entre aspas, o Filho, porque quando se fala do Filho, nossa memória relembra quem? Jesus Cristo. Então fica para nós mais fácil de entender. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós vamos passar por alguns textos aqui que os irmãos vão perceber que ficam mais fáceis da gente compreender, né? João chega a falar explicitamente, né? João 1:1, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era a palavra, em outras versões, né? E o Verbo se fez carne e habitou. Então está falando de Cristo Jesus, dizendo que ele estava com Deus antes da criação do mundo. Não é? Quando nós lemos isso, fica até mais fácil a gente compreender quando Deus, durante a criação do homem, ele diz o seguinte: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Assim fica mais fácil nós compreendermos, tá bom? Nós vamos falar com textos extraídos no livro de John Owen, A Doutrina da Trindade Provada na Bíblia. Tá bom? Não? Tá muito rápido? Então prepara as canetas aí agora e os papéis aí para a gente anotar alguns textos. Vamos lá. Deus é um. O Pai é Deus, né? Nós temos que falar em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo, que é o Pai? Deus. Para nós temos facilidade de aceitar isso. Nós temos facilidade de entender isso. A primeira coisa que nós afirmamos ser entregue a nós pela revelação divina como objeto de nossa fé é que Deus é uno. Deus. Todo-Poderoso. O Criador. Não são os criadores, é o Criador dos céus e da terra. O Pai das luzes. Não é assim que nós encontramos nas Escrituras? Algumas passagens mostram como Deus é tratado na palavra. Por exemplo, Deuteronômio 6, no verso 4, diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6, 4. Vocês podem anotar aí, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Isaías, capítulo 44, no verso 6 a 8, diz assim: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Porventura há outro Deus fora de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Esse é o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso. Nós vamos ver em outras passagens que Deus falando ao seu povo no Antigo Testamento, ele não encontrava nenhuma pessoa maior do que ele, para ele jurar. Ele falava: em meu nome eu falo isso, porque ele é Deus soberano, não é? Deus é um, contudo pode ser evidenciado, né, que não está mencionado na Escritura, tanto nas próprias palavras, como no contexto do lugar, a exclusão de uma pluralidade de pessoas devido à afirmação da unidade de Deus. 1 Coríntios, no capítulo 8, anote aí, 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6, diz: para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Né? João 17, verso 3. Esta é a vida eterna, e esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vamos lá. Nós vamos ver que, embora se entenda que Deus ele é um, né, nós percebemos que há como eu iria explicar aqui, a gente não consegue excluir uma pluralidade em Deus, não é? Porque quando nós vamos, nos textos que nós pegamos, quando Paulo está escrevendo ali aos Coríntios, no capítulo 8, no verso 6, ele diz o seguinte: para nós há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Ou seja, um só Deus, e depois é como se ele estivesse repetindo: um só Deus. Porém, a primeira pessoa ele trata como o Pai, e a segunda como o Filho, que é Jesus. Ou seja, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor. Né? Aí quem? Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. João, no capítulo 17, ele fala o seguinte: essa é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós acostumamos a ouvir a respeito de um plano de salvação que as pessoas já falavam de maneira tão dócil que a verdade é que ela difere um pouquinho do plano de salvação das Escrituras, né? Que Jesus te ama e tem um plano na sua vida e tal, e tal, e tal, e tal. Mas o plano de salvação que nós encontramos nas Escrituras foi Deus enviar o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para pagar um preço que nós éramos incapazes de pagar. Esse é o processo de salvação, esse é o plano de salvação de Jesus. Aí, quando Jesus veio, nós, os que cremos, somos salvos. Não por algo que nós fizemos, mas por aquilo que Cristo fez. Esse é o plano de salvação que nós vamos encontrar nas Escrituras. Não é o fato de porque eu sou bonzinho, não. É Cristo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu
Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem vai ter a vida eterna e não vai perecer? Aquele que crê. Crê em quem? Em Jesus. O único meio de salvação. Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, é quem? Cristo Jesus. É interessante que quando ele coloca dessa maneira, ele não está fazendo separação de Deus para Jesus. Ele está trazendo para nós uma maneira mais fácil de compreender. É por isso que diversas vezes Paulo vai falar, João fala nas epístolas o seguinte, fala assim, irmãos, não pequeis. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. É Jesus, o nosso irmão. É Ele que vai falar com o Pai pela gente. É através das obras dele que o nosso pecado vai ser perdoado. Mas nós precisamos entender que nem por conta disso a gente vai viver pecando. Né? Não é isso que Paulo fala, escrevendo aos Romanos capítulo 6, né? Que onde superabundou a graça, vai superabundar o pecado. Então, se onde o pecado abunda, então vamos, né, para a graça superabundar, a gente vai pecar? Não, muito pelo contrário. É isso que Paulo fala, né? Então vamos lá. Jesus Cristo é Deus, o eterno Filho de Deus. É afirmado e crido pela igreja que Jesus Cristo é Deus, o eterno Filho de Deus, ou seja, ele é proposto, declarado, revelado para nós na Escritura como sendo Deus, que deve ser servido, deve ser adorado, deve ser crido, deve se crer, deve ser obedecido como Deus, né, por conta das suas próprias excelências divinas. Enquanto cremos e sabemos que ele era homem, não é? Que ele nasceu de uma mulher, que ele viveu e morreu como homem, é declarado que ele também é Deus. E que, como Deus, ele pré-existiu na forma de Deus antes da sua encarnação, que aconteceu por suas próprias ações voluntárias, o que não poderia ser sem que ele possuísse uma pré-existência em outra natureza. É interessante esse texto quando ele diz que aconteceu por suas próprias ações voluntárias. Esses dias eu estava ouvindo uma canção, essas gospel, né, na casa da minha irmã. Aí a música tem uma melodia legal, o cantor canta muito bem, porém a letra ela foge do contexto bíblico, que ele diz assim: eu estava lá no céu, junto com os anjos, no trono de glória. Dá uma impressão que Cristo estivesse lá de boa, assim. Aí meu pai me chamou e falou: tá de bobeira aí, tá fazendo nada? Vai ali salvar aquele povo lá. Não, gente. No princípio, na criação, nós vamos ver Paulo falando, quando ele escreve aos Efésios, que Deus nos separou para Cristo antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de Deus criar o mundo, nós já havíamos sido dados a Cristo. É isso que a palavra de Deus nos fala. Embora a nossa razão humana não consiga compreender tamanha a grandeza desse mistério que é o que está escrito. Né? Não é que Cristo estava lá de bobeira balangando na rede, pegando ventinho, tomando suco de laranja, pastor. Aí Deus falou: tá fazendo nada aí, vai ali. Não. Tinha um propósito. Tinha um plano traçado. E Cristo veio e cumpriu. Tanto é que quando Cristo estava aqui na terra, muitas das vezes que ele falava para os seus discípulos, né, o pessoal: Jesus, vamos comer, isso na linguagem de agora, tá? Mestre, vamos comer. Ele falou: meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então ele tinha um propósito a vinda dele, tinha um objetivo. Não era só dar um rolê na terra e salvar um pouquinho de gato pingado, não. Ele veio para morrer em nosso lugar, para pagar um preço que nós não éramos capazes de pagar. Porque se pelas minhas obras eu tivesse condições de pagar o preço que Cristo pagou, não haveria necessidade dele ter vindo. O autor aos Hebreus, ele diz que ele mesmo sendo Deus não teve por usurpação de ser igual a Deus. Aí se despiu da sua glória e se revestiu de um corpo de carne podre igual a nossa. A gente lembra como nós somos podres, né? Hoje aconteceu
Aconteceu um fato inusitado. Quando nós chegamos aqui, tinha um animalzinho morto ali, né? E tava um cheiro bem desagradável. Nós procuramos, limpamos tudo aqui, caçamos, até que achamos ele ali. É igual a gente. Enquanto estamos vivos, e com saúde, hein? E tomamos uns banhozinhos, né? Tomamos banhozinho, passa perfume, a gente vem para aqui, assim, é todo mundo agradável e cheiroso. Mas depois que a gente morre, a gente só apodrece. Então, pelas nossas forças, nós não somos capazes. Por isso houve a necessidade de Cristo abrir a sua deidade e vestir um corpo igual ao nosso, que é a nossa carne. Que se a gente não escova os dentes todo dia, até os dentes apodrece. Que se a gente não come direito, até o nosso estômago dá problema, as pessoas conta do ar. Então assim somos nós. Nós somos detalhados de pecados, e não porque mas por conta das nossas responsabilidades, por conta das nossas decisões, por conta das nossas escolhas. Amém? Amém. Então vamos lá. E que como Deus preexistiu na forma de Deus antes da sua encarnação, que aconteceu por suas próprias ações voluntárias, o que não podia ser sem que ele possuísse uma preexistência e outra natureza. Isso é proposto para que possamos crer no testemunho divino, pela revelação divina. O Salmo de número 45, anota aí, Salmo de número 45, verso 6, diz: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Isso é aplicado a Cristo em Hebreus, no capítulo 1, anota aí para a gente entender. Hebreus capítulo 1, verso 8. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono pelos séculos dos séculos, o cetro de equidade é o cetro do teu reino. Lá o salmista já... A gente vê a ação triuna de Deus, vamos lá. O salmista, inspirado por Deus, ele escreveu cheio do Espírito Santo. Com quem? Com o Filho. Nesse texto está a ação triuna de Deus. Fica fácil para a gente entender assim. Para de outro texto aqui que eu acho legal, que quando Jesus vai ser batizado, ele entra no rio para ser batizado. João vê vindo em sua direção, né? Tanto é que o texto fala que João o Batista, tá? Tanto é que ele, eu não sou digno de desamarrar as suas alparcas. Você vem para ser batizado por mim, né? Mas o texto fala que ele vê uma pomba, né, descendo em forma de uma pomba, né, para que ele pudesse entender, e ouve a voz do Pai, a ação triuna de Deus naquele momento. João viu Jesus vindo em sua direção, viu o Espírito Santo descendo sobre ele, repousando como uma forma corpórea de pombo, para que ele pudesse entender, e ele escuta a ação do Deus Trino ao mesmo tempo. E em várias outras passagens nós vamos ver Deus. Tá bom? Vamos lá, o Salmo de número 68, 17 e 18, diz assim: os carros de Deus são 20 milhares e milhares de milhares. O Senhor está entre eles, como em Sinai, no lugar santo. Tu subsiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Isso é aplicado aonde? Lá em Efésios, capítulo 4, a partir do verso 8. Anota aí, né, para você lembrar depois e conferir. Não é? Efésios 4, versos do 8 ao 10, diz o seguinte: por isso, diz, subindo ao alto, levou o quê? Cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus
para cumprir todas as coisas. Amém? Ou seja, nós vemos o autor do livro, né, John Owen, fazendo essa comparação daquilo que estava escrito no Antigo Testamento e se cumprindo no Novo Testamento, para ele mostrar que ali era a ação, né, triuna de Deus. Deus inspirando as pessoas através do Espírito Santo para que elas escrevessem. É interessante a gente ver, por exemplo, quando a gente olha para as Escrituras. Nós temos aí aproximadamente 40 autores, se não me falha a memória, é isso mesmo, pastor? Isso. Aproximadamente 40 autores de épocas e períodos diferentes. Boa parte deles nunca se viram. Boa parte deles nunca tiveram contato um com o outro. E todos eles escreveram inspirados por Deus. Muitos de algo que eles nunca tinham visto. Outros de algo que eles esperavam, que eles ansiavam ver. E outros daquilo que eles viram, que eles ouviram deles e viram acontecer. É o que o autor coloca aqui pra gente. Deus inspirou pessoas como Moisés para escrever a Torá, né? Ou seja, o Pentateuco, e o livro de Jó, que é atribuído a ele também. E ele escreveu de coisas que ele não conhecia. E quando nós paramos para pensar como ele descreve aquilo tão bem, nós pensamos, nossa, mas ele era muito inteligente. Mas aí a Bíblia vem e fala que o homem mais inteligente não foi ele. Foi quem? Foi Salomão. Ou seja, Deus vai discorrendo e vai mostrando para a gente que Moisés, quando escreveu Gênesis, ele, embora não soubesse, condizia com aquilo que João, que escreveu o último livro, após ser exilado lá na ilha de Patmos, que aquilo concordava entre si. Por quê? Porque não era o fato de Moisés nunca ter ouvido falar ou imaginar que um dia João iria existir, né? Ou o fato de João ter crescido ouvindo falar sobre Moisés, porque o judeu, a partir dos 6 anos de idade, ele começa a estudar a lei, tá? E que fez com que os escritos fossem uníssonos, tivessem harmonia entre si. Mas, na verdade, o Espírito de Deus, que inspirou o primeiro homem a escrever o primeiro livro, foi o mesmo que inspirou todos os outros autores, para que ela se encaixasse. Para que, como nós temos as Escrituras hoje, nós podemos ler e, às vezes, quando nós não entendemos uma coisa, nós vamos perceber que com a própria Escritura, com a própria Bíblia, nós vamos entender aquelas questões que nós não entendíamos. Um exemplo bem prático, quando eu comecei a ler a Bíblia, na época da minha conversão, primeiro que eu me achava o dono da razão. A gente vai aprendendo que a gente não sabe nada, né? Aí eu começando a ler ali, aí tava lá, Abrão. Aí eu, já achei um erro na Bíblia, ó. Porque eu já ouvi a história e é Abraão, não é Abrão. Aí eu vou ler Sarai. Eu falei, olha aí, outro erro, olha aí, ó. Rapaz, eu tô sabido demais. E a gente vai aprendendo que a gente estava todo errado o tempo todo. Que depois o nome de Abrão foi mudado para Abraão, que seria o pai de nações, de Sarai foi para Sara. E a gente vai vendo um monte de coisa. Quando, por exemplo, Deus pede o filho Isaac, Abraão e Isaac. Quando Deus pede Isaac para Abraão. Gente, eu confesso para os irmãos que eu achei aquilo uma maldade. A gente vai com o coração cheio das razões erradas. A gente quer ser mais justo do que Deus. A gente quer ser mais honesto, mais correto do que Deus. Aí a gente acaba percebendo que até, como diz Daniel, que até a nossa justiça é como trapo de imundície, né? Aí nós vamos ver o autor aos Hebreus falando depois a respeito dessa história, que Abraão creu e isso foi lhe imputado com justiça. Porque ele cria que o Deus que havia dado um filho para ele na velhice poderia ressuscitar aquele filho depois de morto. Para nós que hoje já ouvimos falar na ressurreição de Cristo, fica mais fácil da gente entender. Mas na época de Abraão, nunca ninguém tinha sido ressuscitado. Então ele creu porque ele acreditava em Deus.
E é assim que nós precisamos acreditar em Deus. Independente se a razão ela vai contra tudo aquilo que nós, se a fé vai contra tudo aquilo que nós chamamos de razão. Abraão creu dessa forma. Por isso a Bíblia diz: se creu Abraão, isso lhe foi imputado por justiça. Salmo 110, no verso 1, Salmo 110, verso 1 diz o seguinte: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. É interessante que, certa feita, os fariseus ali questionando Jesus, falando sobre Jesus, Jesus mostra esse texto para eles, lá em Mateus, no capítulo 22, no verso 44. Né? Falando que esse texto fazia referência a ele. Eles chamavam Davi de rei e pai. Aí Jesus fala para ele: não, esse texto aí não está falando de Davi. Davi viu esse dia e almejou, né? Quis, né? Aí ele fala assim: está fazendo referência de mim. Depois os irmãos dão uma conferida lá. É Mateus 22, verso 44. Vamos lá. Salmos 102, versos 25 e 27. Eu vou acelerar por conta do horário, tá? Aí os irmãos vão falando aí para Salmo 102, versos 25 e 27. Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus. Fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles envelhecerão como um vestido, como roupa, os mudarás e ficarão mudados. Porém tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. O apóstolo declara em Hebreus, no capítulo 1, versos 10 e 12, que esse texto ele se refere a Jesus. Amém? Isaías capítulo 8, versos 13 e 14, diz assim: ao Senhor dos exércitos, a ele santificai, e seja ele vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo as duas casas de Israel, por armadilha e laços aos moradores de Jerusalém. Isso é aplicado ao Filho de Deus, né, a Jesus, lá em Lucas 2,34. Pode anotar aí, Lucas 2,34. Romanos 9,33 e 1 Pedro 2,8. Tá bom? Aí nós vamos ver outras passagens também. Vamos tentar abrir umas aí para não ficar só no que eu estou falando. Abre aí rapidão aí, Mateus 16,16. Outro já abre em João, capítulo 1. Outro abre em Lucas, capítulo 1. Vamos lá, Mateus 16,16, alguém achou? Então já pula para os outros textos que eu já vou ler esse. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Lucas 1,35. Vamos lá. Pode ser João 1. Vai lá, enquanto alguém encontra Lucas 1,35, João 1, do 1 ao 3. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe terá sido feito. Isso. No princípio, a minha versão tá aquela ara, né? Ela é um pouco diferente, mas o sentido é o mesmo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Aleluia. Lucas 1,35. Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Glória a Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Essa é a profecia que o anjo entregou para Maria. Independente dela crer ou não, a profecia iria se cumprir, querido? Sim. É igual aconteceu com Zacarias, que era sacerdote do Senhor, que já era de idade e não tinha filhos. Ele recebeu uma profecia diretamente do anjo e ele não acreditou. A gente vê hoje as pessoas falando assim:
entregando as profecias que não são nem do anjo, nem de nada, né, nem de Deus. Aí fala assim, não se cumpriu porque você não creu. Não. Lá em Lucas, no capítulo 1, nós vamos ver que Zacarias, né? Ele era sacerdote do Senhor, recebeu a promessa de Deus de que ele teria um filho. Ele já era avançado em idade, sua mulher não tinha engravidado até aquela época. Aí ele não acreditou. Porque ele não acreditou, o filho dele não nasceu? Nasceu. Porque ele não acreditou, ele ficou mudo. Até que a criança nascesse, colocasse nele, na criança, o nome de João Batista. Amém? Pastor Zé, os profetas estão com terror, né? Dizem, se o senhor não crê, a cova está aberta. Isso. Ô, rapaz, ia ser bom se hoje tratasse os profetas igual naquela época. Vamos lá. João 1, verso 14. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. 14. Vamos lá. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Está falando de Jesus. Né? Está falando daquele que no princípio era o verbo. Aquele que estava com Deus, aquele que era o Logos, que era a palavra. Que tudo que existe foi feito por meio dele. Sem ele, nada do que se fez teria sido feito. Ele estava no princípio com Deus e ele próprio era Deus. Amém? João 3,13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. A gente vai, se for aqui, a gente vai ler o Evangelho de João quase todo. Ó, João capítulo 8, verso 57 e 58. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Esse texto, ele às vezes ele é usado por alguns estudiosos aí, que eles tentam dizer que eles não creem como nós cremos na Trindade, na ação triuna de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles creem na dicotomia, né? Que é só o Pai e o Filho, né? Como se o Espírito Santo não existisse. Esse texto de João 10,30 é o texto que eles se baseiam. Porém, só para a gente entender, mesmo que o texto esteja escrito só uma vez na Bíblia, e dê a entender que ainda que fosse só uma vez que tivesse escrito sobre a Trindade, né, sobre a ação triuna de Deus, ainda assim nós deveríamos acreditar. É igual a predestinação. As pessoas não compreendem sobre a predestinação, amados. Aí o que eles falam? Falam que não existe predestinação, eu não creio. Não dá para eu dizer que não tem. Eu posso dizer que eu não entendo. Eu posso dizer que eu ainda não estudei o suficiente. Eu posso dizer que ainda não foi revelado para mim pelas Escrituras. Mas eu dizer que não existe, está errado, porque está escrito lá. Está do meu horário aí, pastor? Tá. Então vamos lá. João 17,5. Jesus ali, ele está orando ao Pai, né? E ele ora pelos seus discípulos. Ele faz uma revelação muito forte lá em João 17, no verso 9, que depois os irmãos dão uma olhadinha para acabar com aquela história daquela visão universalista de salvação, onde as pessoas dizem que Jesus morreu para salvar o mundo inteiro. Não. João 17, no verso 9, Jesus fala abertamente: Pai, eu não estou orando, não estou pedindo pelo mundo, não, mas por aqueles que tu me deste. Tá? Os irmãos, olha lá para levar essa lapada. Né? E João 17, no verso 5, ele diz o seguinte: E agora, Pai, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, antes que o mundo fosse criado, Jesus já era Deus. Glória a Deus. João 20, verso 28. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Atos 20, verso 28. A igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Romanos, capítulo 1, versos 3 e 4.
acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dentre os mortos. Quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos 9:5. Eu vou falando rapidinho aqui para a gente poder chegar pelo menos na parte do Filho, vai chegar pelo menos na parte do Espírito Santo aí rapidinho. Romanos 9:5. Quanto tempo eu tenho, pastor? 5 minutos. 5 minutos? Então, bora. Mas você continua no domingo que vem. Tá. É porque eu quero... Então, vamos lá. Vou ler só mais alguns textos aqui, ó. Romanos 9:5. Dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Eu vou pular alguns textos aqui. Eu já passei esses textos todos para o pastor Oséias, né? Lá em Hebreus, por exemplo, Hebreus 3:4, porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus, né? Porque, 1 Pedro 3, verso 18 ao 20, porque também Cristo padeceu uma vez pelos nossos pecados. Deixa eu tentar chegar aqui na parte do Espírito Santo, para ver se a gente fala rapidinho aqui. Essas são algumas passagens que, na verdade, em consideração é declarado algumas palavras bíblicas. Vamos lá. O Espírito Santo, ele é Deus. Amém? Amém. Amém. Como foi dito no começo, não há diferença ou divisão hierárquica na Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles não diferem em poder. Eles se igualam em poder. Há um tempo atrás, teve um filme muito bonito. Muitos irmãos viram o filme e choraram, pastor. Tem uma mensagem bonita, a mensagem. Deus quer salvar o mundo inteiro, né? Aí bota lá o Deus como... Eu até assisti o filme, mas nem lembro mais. Acabando, né? Aí que... não pode, não pode falar esse nome não, né? Não o pessoal saber de qual heresia que eu estou falando. Mas a história é bonita. Eles botam Deus como uma mulher, o Espírito Santo como outra mulher e o Filho como o Filho, né? Uma coisa assim. Lágrima. E tal. Mas a gente precisa entender que aquela diferença que eles colocam ali de hierárquica não existe se tratando do Deus Trino, porque ele não se difere em poder, eles são iguais em poder. O que difere, a gente percebe nas Escrituras a maneira deles agirem, tá? E outra coisa, João 17, verso 9, já deixa claro que aquilo lá que eles falam não procede, porque Jesus, né, morreu pelos seus, né? Por mais que isso seja duro de se falar e difícil de se engolir, é o que está escrito. E eu prefiro ficar com o que está escrito do que até mesmo com aquilo que eu pense, se for diferente das Escrituras, tá bom? Passaremos a apresentar o testemunho que a Escritura dá em relação à deidade do Espírito Santo. Ele é revelado e declarado na Escritura como objeto de nossa fé, adoração e obediência, devido à atribuição e em razão dessas excelências divinas, que são o único motivo de adoração religiosa para alguém, ou de nossa esperança de recompensa que nos foi prometida, ou que sejamos levados a alcançar o objetivo para o qual existimos. O Espírito Santo, para nós, ele foi muitas vezes colocado como aquele que age em nós. Vamos lá, João 14, Jesus chega para os seus discípulos e fala o seguinte, não se turbe os vossos corações. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito que vou preparar-vos lugar. Mas não se preocupe, porque eu não vou deixar vocês sós. Eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo Consolador. Porque é ele que vai convencer vocês do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo quem nos convence. Se não fosse a ação divina, né, do Espírito Santo em nós, até hoje nós estávamos batendo no peito, dizendo que a gente estava cheio da razão. Verdade. Botando a culpa nos outros, pelos pecados que nós cometemos. Mas é ele quem nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, ou vocês não levam em consideração que é a longanimidade de Deus que nos leva ao arrependimento.
as pessoas às vezes não conseguem compreender quando se fala na ação salvífica de Deus sobre as nossas vidas. Quando a gente fala que nós, quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós não tínhamos a opção de escolha, mas Deus iniciou essa obra salvífica em nós, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Nós, quando estávamos mortos, Paulo fala que Deus nos vivificou. Aleluia. Ou seja, houve uma ação da parte divina para que nós começássemos a crer. E as pessoas pensam, não pode ser. Mas, gente, quantas das vezes nós não ouvimos alguém falar de Deus para a gente? Quantas pessoas Deus não colocou no nosso caminho para falar de Jesus para a gente? Às vezes nem falou de maneira tão certa, mas falou de Jesus para nós. E aquela sementezinha foi sendo plantada. Lembra daquele nosso coração duro e de pedra? Igual nós éramos? E aquela semente foi sendo plantada e ela foi penetrando naquele coração velho duro, rapaz, que era o nosso. Não é o dos outros, o nosso. O meu era assim também. E ainda hoje é meio trabalhoso e Deus vai tratando. E Ele vai nos mudando. Obrigado. Até chegar a um ponto que, sem perceber, nós nos demos conta de que nós não éramos capazes sozinhos. E de que se nós continuássemos agindo pela nossa própria força, nós estávamos fadados ao fracasso, ao fim e à morte. Até chegar um ponto que nós falamos assim, cara, não tem jeito, eu vou tomar minha decisão com o Senhor hoje. E muitos de nós fomos à frente da igreja e falamos, eu aceito Jesus, às vezes com lágrimas. Mas por que isso? Porque Deus começou a boa obra no teu coração. Aí aquele coração de pedra, duro igual um troço, foi sendo penetrado pela vontade de Deus, pela bondade de Deus, pelo amor de Deus, pelo carinho de Deus, pelo cuidado de Deus. Ele foi plantando aquela sementinha dentro de você, igual Ele fez comigo. Aí nós cremos. É como se nós não percebêssemos, quando fala que Deus começou a obra em nós, e Ele vai continuá-la, Ele vai nos sustentar até o dia de Cristo Jesus, a pessoa pensa assim, nós somos marionetes. Não. Deus nos dá direito à escolha. Amém. Mas aquele que foi predestinado, aquele que foi eleito pelo Senhor, ele vai crer. E é assim que acontece. Mas por quê? Porque é assim que está escrito, gente. Não sou eu que estou inventando. É o que está escrito. Paulo fala abertamente. O autor dos Hebreus diz que, olhando para Cristo, o que ele é? O autor e consumador da nossa fé. Existem vários tipos de fé e de crenças, mas a salvífica é só uma e ela não parte do nosso coração pecaminoso. Ela parte de Deus. É o Espírito Santo que coloca essa fé no nosso coração. É Ele que nos dá força para permanecer, para que nós continuemos, mesmo embora enfrentando adversidades que dá vontade de chutar o balde, porque é assim que é a vida cristã. Não é aquela história de só vitória, só vitória, só vitória, só coisa boa, só coisa boa. Não. Muitas das vezes nós viemos para a igreja porque nós ouvimos assim, rema para Jesus que tua vida vai mudar. Aí tu pensou assim, rapaz, estou cansado de problema. Só derrota, agora eu vou para Jesus que vai ser só vitória. Aí você vem, aí você, de certa forma, você quebra a cara porque você veio por conta das vitórias. Aí você vem e percebe que não é só vitória. Aí muitos vieram e foram embora. Mas aqueles que a chama do Espírito foi acesa dentro do coração. Mesmo ele percebendo que essa não era a verdade, ele acaba descobrindo e permanece porque ele entende que a vitória não é as coisas darem certo aqui na terra, mas ele ter Jesus no coração. E ele vai permanecer, ele vai crer, ele vai continuar caminhando. E essa é a ação do Espírito Santo. É Ele que nos convence. É Ele que nos faz entender que nós não somos capazes. É Ele que nos vivifica. Às vezes é Ele que nos acalenta. É Ele que conforta o nosso coração quando a gente está lendo a palavra. É Ele que nos faz entender as Escrituras. É a ação triuna de Deus. O Pai no céu enviou Jesus para morrer por nós. E o seu Espírito Santo, depois que ele foi ascendido aos céus, veio e enche os nossos corações de crença. Nós vamos ver que
Meu tempo já acabou, né? Vamos lá. A resumo dessa revelação é que o Espírito Santo é uma substância divina eternamente existente, o autor de ações divinas e o objeto do culto divino e religioso, ou seja, ele, né, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre, como demonstra as seguintes passagens. Vamos lá, vamos passar as passagens rapidinho. Gênesis capítulo 1, verso 2, diz assim: o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não é? A gente já ouviu esse texto várias vezes, mas quem era o Espírito de Deus? O Espírito Santo. João falou que Jesus ele estava com Deus no início, quando Deus foi criar tudo. E agora nós vemos Moisés escrevendo que o Espírito de Deus já estava ali, pairando sobre a face das águas. O Salmo de número 33, verso 6, diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Jó 26, verso 13, pelo seu Espírito, ele diz que pelo seu Espírito ele ornou os céus. Jó 33, verso 4, né? O Espírito de Deus me fez. O Salmo de número 104, verso 30, diz: envias o teu Espírito e são criados. Mateus 28, verso 19, portanto, ide, né, e batizando, né, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos 1,16, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi. Não é? Atos 5,3, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Né? Aí o versículo 4, não mentiste aos homens, mas a Deus. Vamos lá? Nós vamos encerrar, né? Vou só fazer um comentário em cima dessa passagem de Atos. Atos 5, quando a igreja começou a crescer, o cristianismo começou a ser expandido e as pessoas elas tinham tudo em comum. É assim que a Bíblia fala, que as pessoas elas vendiam tudo o que possuíam e entregavam a grana, né, dos valores, dos bens que eles tinham aos pés dos apóstolos. Aí os apóstolos pegavam aquele dinheiro e distribuíam entre os irmãos da igreja, vamos colocar assim. E ali todos tinham tudo em comum. Teve um casal que eles acharam legal, mas não creram. Eles não creram o suficiente. Então, não creram, né? Porque não tem ou pula, não tem como você pular só até a metade. Ou você pula ou você não pula, né? Então, ele fala assim, ó, vamos vender o nosso bem lá e tal. E a gente fala pro apóstolo lá que foi tanto. A gente fica com outro tanto, se der certo, a gente está bem. Se não der certo, a gente já tem o nosso por fora, guardado. Isso eu estou botando na minha linguagem de agora, tá? Aí quando ele chega lá, Pedro pergunta assim: Ananias, por quanto tu vendeu o negócio? Aí ele fala: por tanto. Eu falei: cara, se tu fica, não era teu? Não era teu uma coisa? Se tu fica para ti, não era teu do mesmo jeito? Mas por que tu tá inventando de mentir, cara? Você não está mentindo para homem, você está mentindo para o Espírito Santo. Então você está mentindo para Deus. A gente muitas vezes percebe esse texto e lê, só que a gente não observa que Pedro está falando o seguinte, ele é bem claro. Você não está mentindo para o homem. Quando você mente para o Espírito Santo, você está mentindo para Deus. Aí por isso ele morre. Depois passa um tempo, chega a esposa dele, já estava tudo combinado, né? Tem até o ditado que o combinado não sai caro, né? Aí a esposa dele: não, foi por tanto e tal. Aí ele fala, repete a mesma coisa: olha, você não está mentindo para mim, você está mentindo para o Espírito Santo. Né? Então você está mentindo para Deus, então você vai morrer. Tá vindo bem aí, escuta os passos daqueles que forem enterrar teu marido, vão vir te levar também. Ou seja, o Espírito Santo é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Em outra passagem diz que toda blasfêmia, todo pecado é perdoado, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, para que nós entendamos que, embora a palavra Trindade ela não exista nas Escrituras, nós vamos ver a ação triuna de Deus o tempo todo nas Escrituras.
Por isso nós cremos dessa maneira. Por isso nós entendemos dessa forma. O pastor Osés vai passar para vocês, depois que eu já mandei até para ele já por e-mail, todos os textos que eu selecionei no livro para que a gente pudesse acompanhar. O resumo de tudo é que o Espírito Santo é uma pessoa divina e distinta. Não apenas o poder ou uma virtude de Deus, nem qualquer espírito criado. Isso é demonstrado claramente a partir do que é revelado sobre ele, pois ele é colocado na mesma série ou ordem que as outras pessoas divinas, sem a menor nota de diferença ou distinção entre elas, né? No que diz respeito à personalidade. A eles são atribuídos nomes, né, os nomes próprios de uma pessoa divina, e é frequentemente e diretamente chamado por eles. Ele também tem propriedades pessoais e é o autor voluntário de operações pessoais divinas e objeto adequado do culto divino. Ele é uma pessoa divina e distinta. Ele é colocado no mesmo patamar e ordem, sem qualquer nota de diferença ou distinção, quanto a uma participação particular na natureza divina. A distinção se dá no que diz respeito à personalidade, como a de outras pessoas divinas, né? Aí, um monte de texto, conclusão. A nossa conclusão de tudo é a seguinte, a nossa conclusão não, desculpa, a conclusão do autor, tá? Do livro de John Owen, é o seguinte, ele diz assim, a nossa conclusão de tudo isso não há nada mais plenamente expresso nas Escrituras do que essa verdade sagrada, que existe um Deus Pai, Filho e o Espírito Santo, que são princípios de operação e ações divinas, distintos, inteligentes, voluntários e onipotentes. Qualquer um que se considera obrigado a acreditar na Escritura deve crer dessa maneira. Então, Deus Pai, não são quatro, né? Que a gente vai falar, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não. Deus, ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles agem em conjunto na nossa vida, né? Se hoje nós estamos aqui, foi porque Deus, Pai, intentou de nos salvar e enviou Deus, Filho, para morrer na cruz em nosso lugar. E o seu Espírito Santo nos fez crer e nos mantém firmes nele. Essa é a ação triuna, né? A ação trina de Deus nas nossas vidas. Feche os seus olhos. Quando o pastor Osés vir para cá, eu quero estar orando com vocês. Amém? Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem, por misericórdia, se revelado a nós. Obrigado, meu Deus, porque através das páginas das Escrituras nós temos conhecido ao Senhor, temos aprendido de Ti e temos entendido, Senhor, que partiu do Senhor a ação de nos salvar, que partiu do Senhor a ação de nos fazer permanecer, de nos dar força para continuar, que partiu do Senhor. Por isso nós cremos e por isso nós permanecemos. Ó Deus, por isso até por que às vezes nós venhamos a desfalecer nas nossas próprias forças, nós podemos seguir acreditando no Senhor, porque o Senhor é todo-poderoso. Ó Deus, nós confiamos em Ti, cremos em Ti. Permita-nos, ó Deus, termos uma semana abençoada na Tua presença, que a Tua palavra que foi lida e falada aqui nesta noite, explicada aos Teus filhos, ela possa encontrar no coração, que muitas das vezes ainda está endurecido, Senhor. Sim. Encontrar nesse coração uma boa terra e no tempo propício, Senhor, de acordo com a Tua vontade, ela possa brotar e dar frutos para a glória do Teu nome, para que o Teu nome seja exaltado, meu Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? O pastor Osés vai estar viajando, né? Essa semana. Aí nós vamos estar orando por ele. Ih, eu até tirei aquilo que eu estava olhando, ver o enquadramento.